Hoje eu quero falar com você sobre sermos livres, libertos, viver de maneira livre, sem depender da aprovação dos outros, vivendo sempre na liberdade com que Cristo nos libertou, e a partir desta liberdade entendermos os conceitos daqueles que verdadeiramente são livres. Porque você e eu sabemos que liberdade é diferente de libertinagem. Toda liberdade que vem de Deus, que está em Cristo, ela é pautada por limites. Não existe liberdade sem limites. É isso que a gente precisa perceber, não é? As pessoas às vezes têm esse conceito. Liberdade, ser livre é fazer o que eu quero. Bom, isto aí pode ser um conceito de liberdade mundana, ímpia. E nós vimos ontem, dentro do normal, que a vida cristã, ela contraria todo o conceito do sistema deste mundo, meus amados. Às vezes eu ouço as pessoas falando, não, porque ser livre é fazer o que quer. Ser livre é não prestar contas de nada e não dar satisfação a ninguém da minha vida, do que eu faço, porque a vida é minha, eu faço o que eu quero. Tudo bem, beleza? Dentro de um conceito humano, dentro de um conceito de um sistema humano, isto pode ser razoável. Enfim, agora, biblicamente falando, liberdade verdadeira, somente aqueles que são livres em Cristo, por meio da sua palavra. Por que eu digo isso? Porque, mais uma vez, remontando às Escrituras Sagradas, sempre as Escrituras Sagradas. Às vezes as pessoas falam comigo assim, mas você fica dando liberdade, ou você fica apoiando, você fica aprovando a atitude ímpia das pessoas, a atitude libertina, perversa, promíscua das pessoas, porque você diz que elas têm direito de fazer o que elas querem, e blá, e blá. Meu irmão, minha irmã, por favor, é uma questão de respeito e uma questão bíblica. Gente, eu vou citar a Bíblia para você, quiser discordar de mim, você tem todo o direito, e quem sou eu para questionar qualquer um que quiser fazê-lo? Agora, veja bem, biblicamente falando, e eu disse, voltando ao princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu a este homem a liberdade de decidir o que ele quer fazer com a sua vida. Ora, se Deus colocou no jardim um lugar que ele mesmo disse ser bom, e eis que Deus viu tudo quanto tinha feito e era muito bom, era perfeito. Colocou o homem neste lugar e deu ao homem, veja bem, meu irmão e minha irmã, uma direção. Deu ao homem uma direção. Ele disse, olha, vou dar para você uma direção, um mandamento, uma ordem. Você pode desfrutar de tudo que tem nesse jardim, porque eu fiz para você. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Então, está dada uma direção, uma ordem, um mandamento, mas não tirou deste homem a liberdade, até porque se você tem uma ordem, um mandamento, e não pode exercer a liberdade de escolher obedecer ou não, você há de convir comigo que você não é livre. Você está debaixo de um sistema onde você não tem liberdade. Não, Deus nos criou livres. A liberdade com que ele nos criou deu a Adão e Eva a opção de escolher não obedecer a Deus. Isto passou agora a toda a humanidade, geneticamente, no nosso DNA. Nós temos algumas coisas que são natas da natureza. Veja bem, sempre estamos pautando o interesse, percebendo o interesse de algo que é maior do que nós. Por quê? Porque intrinsecamente no nosso interior, na nossa constituição de existência, nós sabemos que somos criaturas. Daí a nossa inquietude e muitas vezes a nossa busca de sermos criadores, de sermos o Criador. Foi essa a tentação de Lucifer, o anjo de luz, caiu por ele,
por causa dele e dos anjos que se rebelaram contra Deus, o inferno foi estabelecido, o lago que arde com fogo e enxofre. Por causa dele, a sentença veio, e essa sentença de morte sobre ele estende-se agora, morte eterna, estende-se agora sobre a vida do homem, que foi criado não para morrer, mas para viver, viver eternamente. Se ele tivesse tomado do fruto da árvore da vida, mas ele tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eu falo tomou aqui, irmãos, eu não quero relacionar-me em coisas, ou especificamente em coisas físicas, palpáveis, mas no sentido principalmente, fundamentalmente, da decisão, do caráter de decisão. Então, o homem decidiu desobedecer a Deus no intuito, na intenção de ser como Deus. Até porque, como eu disse aqui, nós sabemos que somos criaturas. Isso está nato no homem. Então, você veja que isso tornou-se agora uma parte existencial da humanidade. Também tornou-se uma parte existencial da humanidade a rebeldia, a desobediência. Esta desobediência, segundo a Bíblia, leva-nos a ser dominados por um espírito, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Está lá em Efésios capítulo 2. Há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Quando você e eu desobedecemos a Deus, fruto da nossa natureza carnal, pecaminosa, transgressora, é por isso que as pessoas não conseguem viver uma vida cristã equilibrada, sensata, harmonizada com os princípios bíblicos. É por isso que você pode perceber que muitos crentes são crentes que vivem desviando, ou ora estão espiritualmente, entre aspas, num nível elevado e depois lá embaixo. Ora estão tropeçando, ora estão caminhando, ora estão vivendo na carne, ora estão vivendo no que acham ser a vida no espírito. Ora estão vivendo uma vida envolvidos com a obra, com o ministério, e ora estão vivendo no mundo, na libertinagem, satisfazendo os seus instintos carnais. Tudo isso só prova para você e para mim que o homem tornou-se escravo dos seus desejos, dos seus instintos, dos seus pensamentos. E então diz a Bíblia que éramos por natureza filhos da justiça, do juízo de Deus. Este homem então, que tornou-se escravo do pecado por causa da sua natureza herdada de Adão. É assim que a Bíblia diz, pessoal. Ah, pastor, isso é muito confuso, complexo. Não é confuso nem é complexo, é a coisa mais simples do mundo, desde que você e eu desejemos, que nós queiramos, que nós decidamos crer na Bíblia. É o que a Bíblia diz, não é o que eu penso que você pensa, é o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, rebelou-se contra Deus, assumiu a sua própria imagem, gerando homens e mulheres a partir de si mesmo, com uma natureza decaída, com uma natureza transgressora, com uma natureza rebelde, com uma natureza desobediente. Esta natureza, este espírito que opera nos filhos da desobediência, então, faz-nos escravos dos nossos instintos e desejos, levando-nos a buscar a satisfação dos nossos desejos. Entenda isto claramente. Em Cristo, agora, hoje, nós podemos ser libertos da natureza, da essência. Nós podemos ser libertos da força, do poder que opera em nossas vidas, que é o pecado. O pecado veio habitar dentro de nós. Nós herdamos esta natureza, é natural pecar. Você e eu já falamos isso aqui também tantas vezes. Não ensinamos a uma criança, pelo menos de forma sã, equilibrada, a mentir. Nós não ensinamos uma criança a fazer pirraça. Quem é que ensina uma criança, pelo amor de Deus, a fazer pirraça, a se jogar no chão e a debater as perninhas, os braços e a dar berro? Quem é que ensina uma criança a agredir a outra, a morder, a dar tapa, puxar cabelo, fazer... Ninguém ensina. Isto é natural, faz parte da natureza. Obviamente, para que não fique nenhuma dúvida, as crianças estão salvas porque elas são
inocentes no sentido do domínio, elas são inocentes no sentido da idoneidade, elas são inocentes no sentido da perspectiva de uma ação maléfica, mas aquilo já está dentro delas. Só que elas já estão, elas são salvas, estão salvas porque elas são inocentes. Quem disse? Jesus. Jesus. Aí se quer discordar, discorda dele, não precisa ficar criando polêmica comigo. Aliás, deixa eu dar uma notícia para você. Tô ficando vovô, 55 anos, 35 anos de casado, 31 anos de ministério. Veja bem se eu tô numa fase da vida para ficar discutindo teologia, para ficar discutindo com coisas polêmicas. Meu irmão, se você quer crer, creia. Se você não quer crer, seja feliz, seja tu uma bênção. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre você a glória dele. Amo você concordando comigo, discordando, aceitando, não aceitando. E estamos juntos. Tenho os meus erros, não estou certo em muitas coisas. Tenho que ser aperfeiçoado, mas eu busco a cada dia ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. No que eu estiver errado, hoje, como já estive errado muitas vezes no passado, Deus vai me corrigir. Quando Ele me corrigir, o que eu vou fazer? Vou pedir perdão a Ele, vou pedir perdão a você, vou pedir perdão se porventura tiver prejudicado alguém, mas não vou carregar esse fardo na minha vida, porque o fardo dele é leve, o jugo é suave, vida que segue, eu sou livre. Bom, voltando para a libertação, somos todos nós criados para viver em liberdade. A universalidade da salvação, ela é explícita nas Escrituras Sagradas em todo o tempo. Você e eu somos livres, você e eu fomos chamados para a liberdade. O texto de João, que eu disse que eu gosto muito, capítulo 8, versículo número 36, este texto, este versículo está dentro de um contexto onde Jesus está discutindo com os judeus, com os religiosos, porque só para você entender, de vez em quando a gente marreta aqui os judeus, os religiosos, né? E deixa eu dar uma notícia para você, se Jesus viesse hoje aqui na terra, nós o crucificaríamos. Nós iríamos questionar os seus valores, os seus princípios, os seus conceitos. Você imagina se Jesus chega aqui nessa terra agora, vira para mim e fala assim, Horácio, vai lá, vende tudo que você tem, não é muito não, mas é muito mais do que muita gente tem. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Eu ia olhar para Jesus e falar, ô Jesus, vem desfrutar comigo, vou repartir com você, vamos andar nós dois juntos, você me abençoando, você me curando, me dando saúde, abençoando meu casamento, curando a minha sogra, dando vida para minha mãe. Ó Jesus, vem participar, vamos desfrutar aqui, vou comprar um vinho bom para você. Opa, não pode, né? Então, Jesus, vem cá, vamos fazer uma ceia bacana. Nós crucificaríamos Jesus. Não acha você que você é bonzinho, não. Não acha você que você é perfeitinho, que você é melhor do que eles, não. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Quando Jesus disse assim, olha, Abraão me recebeu e não quis me matar, falou com os judeus nesse contexto aí. Se você e eu estivéssemos vivendo aquele contexto, seria a mesma coisa, gente. Foi a graça que nos alcançou, a misericórdia, a bondade, o poder de Deus, o amor dele. Não se julgue melhor do que ninguém. Agora, a verdade é que neste contexto de João capítulo 8, Jesus está discutindo com os religiosos que talvez neste presente momento, nesta presente era, sejamos você e eu. E Jesus discutindo com eles, falou com eles, vocês são escravos, escravos do pecado. Porque eles disseram que eram filhos de Abraão. Jesus falou, não, eu encontrei com Abraão na pessoa de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, rei de paz. Ele não fez isso comigo, ele me deu, foi a bênção. Ele repartiu comigo, ele consagrou o dízimo de tudo aquilo que ele tinha conquistado quando ele foi buscar Ló. Não teve nada disso, Abraão, ele sempre me honrou. Vocês não estão fazendo isso. Então, veja bem, dentro desse contexto, eles disseram, não, nós somos filhos de Deus. Aí Jesus disse, não, vocês são filhos de Deus, nada. Vocês são filhos do diabo, porque vocês vivem na mentira. Ele é o pai da mentira. Por isso, cuidado, meu irmão, com mentira. Cuidado com engano, cuidado com omissão. A live do Jean, que ele me substituiu aqui na quarta-feira, eu recomendo para você a live de quarta-feira, que o Jean nos compartilhou a mensagem que ele havia pregado no domingo, que eu também recomendo para você. Aliás,
Os pastores têm sido uma bênção nas nossas vidas, o Sérgio, o Márcio, o Jean, eles têm compartilhado conosco verdades tremendas e maravilhosas. Então não deixe depois de voltar e assistir tanto a reunião de domingo, quanto a live de quarta-feira e todas as outras, mas Deus então falando conosco claramente que nós não somos melhores que ninguém. E aqueles judeus ali dizendo que não, eles estão ali, eles são filhos de Deus. Jesus falou, filho de Deus nada, vocês vivem na mentira. Cuidado com a mentira, meu irmão. Mentira é do diabo. Cuidado quando você não fala a verdade com a sua esposa. Cuidado quando você não fala a verdade com o seu marido, minha irmã. Cuidado quando você dissimula nas suas comprinhas, no seu jeitinho de ajudar os seus filhos, de dar a volta para ajudar os seus pais ou alguém. Nós temos que sentar, gente, e tratar na luz, na verdade, na transparência. Então Jesus está dizendo para eles, ele está dizendo para você e para mim, aqueles que vivem na mentira, aqueles que praticam a mentira, eles são filhos do diabo. E neste contexto, o versículo 36, Jesus disse assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você e eu precisamos ser livres, libertados pelo Filho. Somente Jesus Cristo nos liberta. Somente Jesus tem o poder de nos libertar deste espírito que opera nos filhos da desobediência. Somente Jesus tem o poder de nos libertar do pecado que nos domina, que nos escraviza. O apóstolo Paulo, um homem criado aos pés de Gamaliel, um dos doutores da lei, um homem de uma linhagem nobre, um homem culto, um homem estudado, um homem de uma referência profissional e de um status quo dentro da sociedade elevado. Este homem diz assim, olha, com todo conhecimento, com toda intelectualidade, com todo mandamento na minha mente, sabendo e tendo vontade de obedecer a Deus, eu me via preso e escravizado pelo pecado, porque o bem que eu queria fazer, eu não conseguia, o mal que eu desejava não fazer, este eu via praticando. Eu estava ali quando Estevão estava sendo apedrejado e eu autorizei, porque eu tinha autoridade para matar ou não matar. Eu recebia cartas, eu recebia autorização para matar, para prender. E ele estava ali, então ele estava confessando. Eu sabia que era pecado matar, eu sabia que eu estava errado, mas uma força poderosa dentro de mim me escravizava, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. Se eu faço o que não quero, o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Meu irmão, minha irmã, eu estou lhe dando uma dica, uma revelação, desvendando um segredo, né? Os livros aí que trazem os títulos, né? O segredo, está tudo revelado, está na palavra de Deus. O Espírito Santo está dizendo, se você faz o que você não quer, se você é escravo da mentira, se você é escravo do pecado, se você não domina o pecado que te rodeia, é porque ele não está rodeando, é porque ele está habitando. Deixa eu lhe dar uma dica aqui importante. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, todos nós somos tentados, todos nós estamos sujeitos à tentação, porque desejo nos leva à tentação. Ninguém é tentado se não desejar. Ah, eu não desejo nada. Então você não é tentado em nada. Pronto, você é um serzinho gelado, não tem sentimento, emoção. Mas se você é tentado é porque você deseja. Agora veja bem, o nosso desejo, quando estamos em Cristo, livres do pecado, não tem domínio, autoridade sobre nós. É por isso que quando o Filho nos liberta, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É porque existe uma forma em que achamos que somos livres, esta forma em que achamos que somos livres, mas continuamos escravos do pecado, é a forma falsa. Ela não é verdadeira. A forma verdadeira de você e eu sermos livres é a forma que Cristo nos liberta, e Ele nos liberta pela sua cruz. Por isso que Paulo diz, eu nada quis saber entre vós, a não ser a Cristo e este crucificado. Então vem aqui a nossa reflexão nesta manhã. Você está crucificado com Cristo? Você está morto com Cristo? Você já morreu para o pecado? Você já entregou a sua vida a Jesus e disse, Senhor, a minha vida é tua.
A minha mente é tua, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu respirar, o meu falar, o meu existir é teu, é para a tua glória. Porque se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem está em Cristo é livre, livre do pecado, livre da natureza pecaminosa, livre dos grilhões de Satanás. Então, desculpa com todo o amor e carinho que tenho por você, mas ficar ensinando critérios bíblicos, liçãozinha bíblica, o amor de Deus, o perdão, tudo isso, desculpa a franqueza, a liberdade que eu tenho com você, se não tiver uma natureza nova, um espírito novo, um coração novo, uma mente renovada, transformada. Tudo não passa de sino que time. É tudo firula, é tudo legalismo, é tudo peso, é carga. Desculpa, em Cristo Jesus nós somos livres. Livres para viver leves. Leve no sentido de não ter que ser aprovado por ninguém. Me perdoe, irmão e irmã, mas eu não sei. Hashtag 50 over 50. Não estou mais para viver, para ficar dando satisfação para ninguém, para ficar vivendo de aparência para ninguém, para ficar mostrando nada para ninguém, provando nada para ninguém. Eu espero que você que tem menos de 50 já assuma logo esta posição e esta vivência em Cristo Jesus. Jesus nos libertou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não seja uma pessoa presa aos círculos de influência, de aparência. Gente, viver de aparência é uma coisa horrível. Que tristeza. Você não ter a liberdade de ir e vir. Você ter que mostrar. A primeira impressão que fica, desculpa, se alguém vai conviver comigo pela primeira aparência, vai ficar frustrado. Eu gosto de andar do jeito que eu gosto de andar, eu gosto de falar o que eu gosto de falar, gosto de estar com as pessoas em qualquer lugar, de qualquer jeito. Por favor, a verdadeira libertação é de dentro para fora. Sabe, meu irmão e minha irmã? O Filho nos liberta da natureza maligna, perversa, maldosa. Ele nos liberta da natureza rancorosa, odiosa, amargurada. Ele nos liberta das marcas, traumas, complexos que nós recebemos na história da nossa vida, na formação, na influência que recebemos. Ele nos liberta dos conceitos, dos valores, dos paradigmas, para ficar bonito, que recebemos e com os quais somos formados, muitas vezes, e deformados. Ele nos liberta para fazermos pessoas livres, pessoas que podemos amar sem esperar a reciprocidade, a retribuição, sem esperar ganhar, sem esperar retorno. Ele nos liberta com a liberdade de sermos generosos, pessoas que têm, mas que não se apegam àquilo que têm, que não se estribam, não se firmam, que não têm o seu fundamento, a sua base, o seu alicerce naquilo que possui, mas tem o seu alicerce, sua base, seu fundamento, o seu estribo nos princípios da palavra de Deus, na bondade do Senhor, na misericórdia dele. Nós somos chamados para sermos livres pelo Filho. O Filho nos libertou por meio da sua morte. Cristo e este crucificado nos leva na semelhança da sua morte ao sepulcro. Ele nos sepultou, fomos sepultados juntamente com ele. Semelhantemente fomos ressuscitados com ele. Semelhantemente fomos elevados aos céus, estamos assentados nas regiões celestiais. A nossa posição é outra, a nossa vida é livre. Viver uma vida leve. Chega de peso, chega de medo, medo de Deus, medo de maldição, medo de macumba, medo de olho grande, medo de ameaça, meu Deus, que tristeza, que tristeza. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade, meu irmão. A gente não pode ficar preso aquilo que o diabo lançou em nós muitas vezes. É verdade, eu sei, gente, que nós recebemos a influência formativa, eu sei de tudo isso, pessoal.
Mas, por favor, se você não consegue lidar bem com as suas emoções, procure terapia, não há problema nenhum, ao contrário. Mas deixa eu dar uma notícia para você. A melhor terapia é a terapia da cruz. É o tratamento da cruz, é o tratamento da palavra, é o tratamento do Espírito Santo. Você e eu podemos viver uma vida nova, uma vida leve. Chega de carga, chega de peso, chega de opressão. Opressão de gente querendo fazer o que nós temos, querendo falar o que nós temos que fazer o tempo todo. Gente que quer ditar o nosso modelo de vida. Não, nosso modelo é Jesus, pessoal. Nosso modelo é a simplicidade, nosso modelo é o amor, nosso modelo é o serviço, nosso modelo é o perdão, nosso modelo é o caráter de Cristo. O nosso modelo é viver uma vida para a glória de Deus. O nosso modelo é viver de maneira leve, de maneira agradável a Ele. O nosso modelo é, em todo o tempo, viver na intimidade com o Pai, é receber dele o refrigério para a nossa alma, sabe? É receber pela manhã o renovo que vem da palavra dele. É por isso que as lives nesse sentido são saudáveis, porque aqui a gente pode renovar a nossa alma, renovar a nossa mente, renovar o nosso espírito com a glória dele, com a palavra dele, com a bondade dele, com a misericórdia dele. Se você e eu, meu irmão, minha irmã, se nós pudermos, na simplicidade do Evangelho, gente, provar que eu estou certo para quê? Ganhar a discussão com qual objetivo? Ter a última palavra. Oh, meu Deus. Tem gente que quer ter a última palavra. Ele vai discutindo até ter a última palavra, porque ele precisa que a opinião dele fique registrada. Então, por último, ele tem que sair daquele grupo, daquela conversa, daquele assunto. O dele tem que ficar em destaque para mostrar que a opinião dele tem que ser reconhecida e valorizada. Meu irmão, minha irmã, para que isso? Se, pois, o Filho vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente sereis livres. Existe uma liberdade falsa, cuidado. É a liberdade onde você diz, eu não devo nada a ninguém, eu não presto contas a ninguém, eu faço da minha vida o que eu quero. Eu devo tudo a Jesus. Eu só quero fazer o que Ele quer que eu faça. E eu presto contas de tudo a Ele, hoje, e o prestarei para sempre, porque a palavra dele diz que quando Ele voltar, eu vou prestar contas, não só do que eu falei, do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu fiz, mas do que eu intentei no meu coração. Sabe o que mais me leva ao quebrantamento? O que mais me leva à inquietude na minha alma? O que eu intento, o que eu penso, os meus sentimentos. Quando eu tenho um sentimento que não é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmão, quando eu faço, quando eu já reagi ou agi, desculpa, não que isso não tenha valor e não que isso não tenha consequências, mas está feito. E aí eu quero imediatamente reconhecer, arrepender e pedir perdão a Deus e porventura a quem eu tenha ofendido, magoado. Isso é o que eu quero fazer. Eu já contei para você que eu tive uma atitude com um irmão na nossa comunidade há uns meses atrás e logo depois o Espírito Santo falou comigo, você não agiu da melhor maneira. Você não pecou, não é pecado, mas você pode ter entristecido o coração dele. Já era tempo de pandemia, estava começando, eu liguei para ele, falei, olha, estou te ligando para dizer que o Espírito Santo falou comigo que eu não fui amoroso, misericordioso, bondoso, como eu poderia ser. Estou te ligando para pedir perdão. Se ele perdoou, não sei, ele disse que perdoou. Mas se ele perdoou, não sei, não é problema meu. A partir daí é problema dele com Deus. Eu reconheci, arrependi e pedi perdão. Aí já é em relação a ele. O que mais me inquieta é quando eu tenho sentimentos que eu sei
que não são sentimentos que seriam os de Jesus. Aí eu quero parar, respirar e dizer: Pai, este sentimento não é o sentimento de Cristo Jesus. E eu preciso que este sentimento, que esta motivação, que esta intenção seja transformada dentro do meu ser. É isso que eu quero. Eu quero que os sentimentos, que as emoções, que as intenções, que as motivações, que não são as motivações de Cristo Jesus, sejam retiradas. Que eu possa ser limpo pela palavra. Não foi isso que Jesus disse? Vós já estáis limpos pela palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, eu quero dizer-lhes nesta manhã que dentro da liberdade com que Cristo nos liberta, o que mais motiva meu coração na busca, na intimidade com o Pai, é que Ele transforme as minhas intenções e as minhas motivações. As minhas ações, reações, as minhas atitudes, estas, como eu disse aqui, já estão feitas. Eu, obviamente, quero mudar, quero melhorar a cada dia, quero ser aperfeiçoado no meu relacionamento e na minha convivência com o meu próximo. É óbvio. Mas sabe, o que eu mais busco para a minha vida é dentro. É aqui dentro. Porque fora as pessoas podem me julgar. Mas dentro, quem vai me julgar é o Pai, é o Espírito Santo. Dentro é que eu entristeço o Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados. Eu não quero entristecer, é a Deus. Porque quando eu pequei contra você, desculpa, mas eu já pequei, eu já entristeci a Deus, eu já entristeci você, aí eu vou ter que restaurar isso, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, vou esperar que você venha me falar que eu te entristeci, eu vou pedir perdão. Agora, na intimidade da essência da relação, o que eu estou buscando? Eu estou buscando é não entristecer ao Pai. O que eu quero? Eu quero agradar a Deus. Eu quero ser um aroma suave que sobe a Ele. Eu quero ser uma existência, não ter, mas ser uma existência. Ter uma existência que glorifica a Deus diz respeito na minha relação com o meu próximo. Ser uma existência que glorifica a Deus diz relação à minha intimidade com o Deus que habita em mim, com o Deus que vive em mim, com o Espírito Santo que mora em mim. Então é óbvio que eu quero viver para a glória de Deus. É óbvio que eu quero ter uma relação, um relacionamento saudável com o meu próximo, de amar e servi-lo como Cristo me amou e me serviu. Mas, acima de tudo, eu quero ter uma intimidade com o Pai, no meu interior, no templo do Espírito Santo, onde Ele, habitando aqui dentro, possa sentir-se honrado, glorificado e exaltado a partir do meu caráter, a partir das minhas emoções, a partir dos meus sentimentos, a partir das minhas intenções. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre, eu sou livre, nós somos livres pelo Filho. Busquemos agora uma vida de intimidade, uma vida onde em todo o tempo nosso interior, nossa mente seja renovada, transformada, para que os nossos pensamentos sejam pensamentos que possam a cada dia manifestar os pensamentos dele, a vontade dele, a bênção dele, abençoar, servir. Como eu disse, se você é livre, verdadeiramente livre por dentro, de dentro para fora, você vai viver uma vida maravilhosa. Não aceite menos do que isso. Você não foi chamado para ter uma vida que não vivencie, que não desfrute do melhor de Deus. Posicione-se, busque a Deus, derrame-se diante dele, clame a Ele. Não fique com limites, não fique pensando que Deus vai ter limites para você, não. Deus quer te abençoar.
Deus quer te curar. Deus quer fazer novas todas as coisas na sua vida, na minha vida, para a glória dele. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.